O próximo eixo é dedicado à Hospitality e ao Incoming. Nós convidamos o Dr. João Martins, da Cosmos Viagens. Importa aqui também realçar que a Cosmos Viagens, para além de estar a participar neste programa de internacionalização da Rede Nacional de Centros, é também um membro curador da Fundação do Desporto. A Fundação do Desporto tem entidades nacionais, as autoridades, o IPDJ, os Comitês Olímpico e Paralímpico, a Confederação do Desporto, mas teve sempre também as empresas. A Cosmos está a trabalhar com a Fundação já há 2 anos, aliás, no final deste ano serão 3 anos de parceria, mas a razão principal de trazer cá a Cosmos e o Dr. João Martins para falar sobre um tema, também ele, basilar, que tem a ver com a Hospitality e com o Incoming, não se prende apenas com estas razões que foram elencadas. Prende-se claramente por eles terem essa capacidade reconhecida internacionalmente. Portanto, eles foram responsáveis pelo Hospitality do último Campeonato do Mundo de Futebol, por exemplo. Já tiveram essa responsabilidade também no Torneio das Nações, que foi realizado também em Moscovo, também na Rússia, em Moscovo e noutras cidades, mas na Rússia, no ano passado. Portanto, é uma entidade que, em termos internacionais, está a liderar processos, está a receber o reconhecimento das maiores entidades desportivas nacionais, como foi a FIFA, como é a UEFA, entre outros. À semelhança do que aconteceu até agora, que temos feito esse esforço de trazer pessoas que têm, de facto, obra feita, o diretor regional para todo o continente europeu da Monsters e os representantes em Portugal da Google, agora também uma entidade também portuguesa, uma empresa também portuguesa, um parceiro da Fundação e, naturalmente, da Rede de Centros de Alto Rendimento também portugueses e que lideram, em termos mundiais, estas matérias. Vamos, de imediato, passar a palavra ao Dr. João Martins, porque isto são elementos que, de sobremaneira, importam para, de facto, o sucesso dos nossos modelos de negócio. Muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado pelo investimento que fez nestes dias, semanas que antecederam, para se preparar para esta nossa reflexão, e somos todos ouvidos. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à Fundação do Desporto pelo convite. Estou aqui, o meu nome é João Martins, sou diretor da Cosmos Active, que é o departamento de Incoming da Cosmos. Não me vou estender aqui muito sobre a Cosmos, até porque o Dr. Paulo Marcolino já o fez. Estou aqui para vos falar um pouco de turismo. Temos ali uma primeira palavra que é o Incoming, em contrapartida com o Outgoing, que serão as duas palavras que vão definir um pouco do que é o turismo e a forma de atuar do turismo. Ora, vou falar convosco sobre várias coisas. Vou começar por dar-vos uma ideia do que são as empresas que hoje em dia tratam do turismo. O mais possível virado também para vos dar a vocês ferramentas e uma forma de olhar para o turismo, e neste caso o turismo desportivo de Incoming, e espero que durante a minha apresentação possam também retirar alguma coisa para vocês, para a vossa atividade e principalmente para a internacionalização dos CARs em todo o país. Gostava que me interrompessem caso achem necessário, achem importante. Estou aqui, sou todo ouvidos, podemos conversar durante a minha apresentação. E aqui, antes de tudo, eu, olhando aqui para aquilo que vamos falar hoje, tínhamos ali no início, Incoming, Travel Management. Vamos olhar um bocadinho para o Travel Management, não é mais do que gestão de turismo. O Travel Management tem muita coisa inserida no próprio conceito. Obviamente que vamos espelhar aqui um pouco o que é isto do Travel Management, o que é que está incluído no Travel Management, o que é que faz, em que é que pode ajudar
o cliente, o viajante, seja ele de dentro para fora como de fora para dentro. Vamos olhar para aqui algo que foi já aqui discutido um pouco, o que é a hospitality, traduzido para português, a hospitalidade, digamos assim. Depois vamos olhar um bocadinho também para alojamento, para fazer aqui uma distinção, que há muita confusão entre hospitalidade e alojamento, aquilo que é uma coisa e outra. E depois vamos olhar para os produtos turísticos desportivos, que são nada mais nada menos aquilo que vocês querem internacionalizar. Vocês querem internacionalizar as vossas instalações, tudo aquilo que têm para oferecer, como, em que moldes, vamos olhar aqui um pouco para isto tudo. Olhando para aqui, eu gostava de começar com dois temas, com duas definições. Uma delas, chamadas TMC, internacionalmente conhecidas como TMC, que são as Travel Management Companies, e um segundo que é o DMC, que são as Destination Management Companies. Qual é a diferença aqui entre ambas? Simples por um lado, difícil por outro. Uma TMC, uma Travel Management Company, é nada mais nada menos do que uma comum agência de viagens. Será? Nós, quando olhamos para o termo agência de viagens, muitas vezes olhamos para, muito bem, vou ali, muitas vezes num centro comercial, entro, compro a minha viagem, um hotel, uma viagem de avião, vou a um destino, tem lá um programinha, etc. Está feito, a agência de viagens vendeu-me isso, muito bem, estou por aí fora. Hoje em dia também se pode utilizar muito a internet nesse sentido. Uma Travel Management Company é muito mais do que isso. É uma entidade, embora denominada agência de viagens, que faz muito mais do que apenas vender o alojamento, a viagem, siga para o seu caminho, faz muito mais do que isso. Vamos olhar para o que será o Travel Management e o que de facto faz uma Travel Management Company, uma empresa de gestão de viagens. Por outro lado, e se calhar com maior interesse aqui para este público, uma Destination Management Company, mundialmente conhecida como DMC, é aquela entidade que está baseada num determinado destino e que trata única e exclusivamente de receber os viajantes para esse mesmo destino. Isto é uma entidade especializada num determinado destino, falamos de Portugal, uma DMC estabelecida em Portugal, vai fazer o quê? Vai servir os viajantes com todos os produtos existentes naquele país. Quando se fala de incoming, é isso mesmo. Uma Travel Management Company trata do outgoing, especificamente, às vezes também do incoming, mas da saída de determinado local dos viajantes. Uma Destination Management Company está ali para receber quem vem de fora e, melhor, dar esse apoio. Estas, no caso, por exemplo, da Cosmos, a Cosmos é uma Travel Management Company que tem um departamento de Destination Management Company. Une as duas coisas. Mas existem Travel Management Companies que tratam simplesmente das viagens para fora e DMCs que tratam das viagens para dentro. No que diz respeito ao Travel Management em si. Eu se calhar aqui começava por falar um bocadinho da parte corporativa. Não tanto no que se pode relacionar aqui com os carros diretamente, mas o que é que uma Travel Management Company pode oferecer a mais que uma simples agência de viagens? Ora, uma Travel Management Company vai fazer o quê? Vai se integrar com o seu cliente no sentido de melhor gerir, para que este cliente possa melhor gerir todas as viagens que, isto hoje em dia, viajar acaba por ser um grande investimento, todos nós sabemos disso, e eu coloco ali gestão integrada. Uma entidade cujos seus colaboradores viajem muito, que esteja dentro do seu âmbito de atuação, ter colaboradores e funcionários que viajam muito, e reparem que isto tanto pode ser uma grande empresa, como pode ser um grande clube, como pode ser várias entidades onde isso aconteça. Qual é a vantagem de estar com, neste caso, uma TMC? Uma TMC, mais do que simplesmente estar quietinha e receber a informação de, olha, preciso
de 2 bilhetes para a Rússia, com uma estadia de 5 dias, etc. Não, muito mais do que isso. Travel Management integra um serviço dentro do cliente, vai ajudar o cliente. Como quê? Com a criação de política de viagens. Isto muitas vezes tem a ver com que tipo de viagens é que os clientes fazem, que tipo de objetivos é que eles têm, e esta integração, esta implementação de uma política de viagens dentro de um cliente, com perfis de viajantes. Digamos, sabemos que o departamento de logística viaja mais para determinados sítios, tem determinadas possibilidades para outros, etc. Tudo isso vai estar integrado e muitas vezes é a própria TMC que faz essa gestão interna, de acordo com a própria empresa, com o próprio cliente. Vai ter cuidado com o tipo de tributação, o tipo de despesa, vai dar reporting, vai tratar da logística, vai dar muita informação sobre as próprias viagens a este cliente. Tudo isto, toda esta gestão e planeamento tem a ver com as necessidades do próprio cliente, com as despesas que dali surgem, no sentido de menorizar os custos da própria empresa, com os preços, com os orçamentos, as práticas dentro de uma entidade, quem pede o quê, quem tem autorização para solicitar viagens, etc. Os resultados e muitas vezes acedendo à tecnologia. Vocês sabem que hoje em dia a internet permite a qualquer pessoa marcar uma viagem, viajar, seguir. Uma Travel Management Company não vai simplesmente fornecer a viagem, vai procurar o preço, vai ver qual a melhor rota, vai tentar enquadrar uma série de viagens dentro dos principais objetivos do cliente. Isto é Travel Management. Muitas vezes também, estas Travel Management Companies têm ligações com entidades exteriores. Têm filiais, por exemplo, DMCs em determinados sítios. Têm também parcerias. Tudo isto para quê? Para receber informação, para ter acesso a melhor e maior informação durante as viagens dos seus clientes. Finalmente, o que é que oferece uma Travel Management? Se vocês virem ali, serviço, informação, auditoria, programas, itinerários. Muitas vezes oferece plataformas tecnológicas que vão permitir aos colaboradores da própria empresa estarem diretamente a fazer eles próprios as reservas dentro da parceria que têm com a TMC. Trata dos transportes, dos serviços terrestres e do alojamento. Pareceu-vos algo complicado, certamente. Isto, uma Travel Management Company, fornece tudo isto. É muito mais do que uma agência simples de viagem, onde se vai comprar um bilhete, onde compra-se aquele produto, segue-se a sua vida e a agência de viagens ficou para trás. Aqui não. Tendo isto em mente, será que a gestão de viagens desportivas obedece a todos estes conceitos? Se calhar. Que ideias é que nós temos? Será que uma viagem de desporto, uma gestão da viagem desportiva é tão simples, entre aspas, que nos permita fazer simplesmente uma gestão de viagens normal, como se fosse de uma empresa? Nós, na gestão das viagens desportivas, temos que lidar com muitas outras ferramentas. Se olharmos para um planeamento, podemos ver que temos a antecedência em causa. O que é que isto quer dizer? Será que uma viagem desportiva, uma viagem de desporto, uma viagem de uma equipa, uma viagem de um atleta que vai competir em determinado torneio, ou uma equipa que vai jogar contra outra equipa de outro país e tem que ir lá jogar, será que isto nos permite uma antecedência, um planeamento, termos as melhores tarifas, encontrarmos as melhores soluções possíveis? Este é o primeiro ponto. Quando se trata de viagens desportivas, temos uma antecedência logo em causa. Todos nós sabemos que a antecedência permite a qualquer tipo de gestão de viagens melhores preços, melhores locais com disponibilidade,
Tudo isso se torna mais simples se tivermos tempo. No caso das viagens desportivas, não é bem assim. Isto porque o cliente pode nos pedir: eu quero ir para a semana. E se quiser vir para a semana, nós temos logo aí uma série de situações que nos vão obrigar a um conhecimento maior do mercado, do que está disponível e daquilo que podemos oferecer. Por outro lado, as alterações são constantes. Quando nós recebemos uma equipa, aquilo que precisamos é de saber quantas pessoas vêm, no caso dos CARs, quantos atletas vêm, de que dias a que dias, para fazermos a nossa própria gestão interna, saber onde os vamos colocar, saber que tipo de serviços é que eles podem utilizar, que campos, que instalações, que ginásios. No entanto, estas equipas muitas vezes dizem-nos: somos 30, no dia seguinte somos 29 porque tivemos uma lesão com um atleta, no dia seguinte, em vez de 2 treinos, queremos 3, e tudo isto vai requerer da parte neste caso, de um CAR ou da DMC que está a tratar disto, um constante reajuste. Logo, é preciso muito mais atenção quando estamos a falar de viagens desportivas. Por outro lado, podem imaginar, quando se trata de uma viagem, vamos puxar isto para nós, portugueses, uma viagem de recepção do Cristiano Ronaldo. Vem na equipa, imaginemos que a Juventus, onde ele está agora, vem jogar a Portugal. Que tipo de exigências é que vamos ter em mãos? Serão as mesmas exigências de uma equipa de terceiro escalão da Rússia que vem cá simplesmente passar uns dias? As exigências são muito maiores. A título de exemplo, muitas vezes nós queremos colocar determinada equipa que vem cá jogar ou vem fazer um estágio desportivo e somos confrontados com os team leaders, em que querem que as almofadas no hotel tenham determinadas características. Que os quartos estão ali, mas deviam estar todos postos em determinado piso de determinado hotel. Aquelas exigências que, por vezes, dou aqui um exemplo. Nós tratámos da viagem do Nápoles a jogar em Real Madrid e, para a nossa surpresa, quem é que vem com a equipa do Nápoles? O Maradona. Podem imaginar que toda a parafernália em volta de uma figura como o Maradona fez com que não houvesse meia hora de descanso e de constante adaptação às alterações, que dali, daquela personagem, chamemos-lhe assim VIP, passenger, nos obrigou dentro desta gestão. Logo, isto aqui requer muito conhecimento, muito ajuste e muita resposta no momento. Esta é a grande diferença entre uma viagem desportiva e uma viagem não desportiva. O desporto, na sua essência, tem tantas alterações e adaptações que faz com que a gestão das viagens desportivas tenha que ser muito mais atenta. Por outro lado, nós temos ali os detalhes também do transporte de equipamento. Podem imaginar o que é transportar uma equipa de salto à vara. Uma equipa de salto à vara, imaginemos 15 atletas, muito bem, tem o seu lugar no avião, muito bem, tem o seu lugar no seu hotel, no seu alojamento, mas e o transporte das varas? Imagina o que é conseguir colocar todo aquele equipamento dentro de um avião e depois, à chegada, em determinados transportes, tudo isso tem que ser muito bem planeado e muito com detalhes que vão até ao limite. Claro que o conhecimento é a chave. O conhecimento de quê? O conhecimento dos melhores fornecedores, o conhecimento de tudo o que envolve o transporte, a logística de um atleta. Quem diz um atleta, diz uma equipa. E isso, para os CARs, é algo que obrigatoriamente, além de preparados na recepção, terão que lidar com todos estes pontos ao querer expandir internacionalmente. Uma coisa é nós conseguirmos projetar as nossas instalações
o nosso centro de alto rendimento, outra coisa é, de facto, quando temos que receber, não é só produto, não é simplesmente o marketing associado, mas são todos os serviços que nós temos que ter do nosso lado para, de facto, receber e bem, com a tal hospitality, toda esta logística. Tendo isto aqui, não vou me estender muito mais sobre o Travel Management Companies, sobre o que fazem, vamos olhar para o Travel Management em si. O que é que está incluído no Travel Management? Eu coloco aqui esta imagem no intuito de, embora isto não se trate propriamente de uma DMC ou de uma TMC a trabalhar, porque não faz parte do nosso dia-a-dia arrastar os aviões pela pista, mas para dar a ideia que, para colocar um avião no ar, ou para colocar um avião em movimento, é necessário uma equipa muito bem estruturada, é necessário uma série de elementos. Um avião não levanta sozinho, uma equipa não viaja sozinha, não chega simplesmente ao seu destino e começa a trabalhar. E então no Travel Management, qual é o primeiro ponto? Serviço de excelência. Parece-vos lógico? Qual é a diferença entre serviço e serviço de excelência? Serviço. Nós saímos de casa, vamos à pastelaria, pedimos um café, estão-nos a dar serviço. Se nesse café colocarem um bombom, estão-nos a dar um bocadinho de serviço melhor. Se a chávena for de porcelana, não é que me interesse muito, mas é um toque. Se calhar vai-me fazer escolher mais aquela confeitaria que outra. Ora, o serviço não basta, não chega. Tem que chegar ao ponto de ser de excelência. Nós queremos vender o nosso produto, mas não queremos simplesmente vendê-lo. Estamos satisfeitos, o dinheiro cai na conta. No turismo, mais do que em qualquer outra área, o serviço tem de ser de excelência. E isto é algo que todas as entidades ligadas ao turismo, ainda mais ao turismo desportivo, sabem que é verdade. É evidente que o meu primeiro ponto ali, a assistência 24 horas, está muito relacionada com uma Travel Management Company ou uma Destination Management Company. Não estamos aqui a colocar nas mãos de um CAR, tem que estar 24 horas por dia abertos, ao telefone com os vossos clientes. No entanto, no que diz respeito a viagens pelo mundo fora, todos sabemos que o mundo não para. E é meio-dia, a todas as horas é meio-dia a alguma parte do mundo. Como tal, esta assistência 24 horas acaba por ser extraordinariamente importante. Os nossos clientes, muitas vezes do outro lado do mundo, às 2 da tarde deles são 2 da manhã aqui, por exemplo, se estivermos a falar dos neozelandeses. O que acontece é que esta assistência 24 horas, do lado de quem lida com o turismo todos os dias, é extraordinariamente importante. Mesmo dentro do turismo desportivo. A título de exemplo, a seleção dos Estados Unidos veio jogar a Portugal. Obviamente que estão na costa oeste dos Estados Unidos, estão ali sediados, e quando eles acordam, já o horário de trabalho em Portugal terminou. Podem imaginar que a gestão de uma equipa que vem jogar a Portugal e está do outro lado do mundo, basicamente, para se conseguir coordenar todas as ações necessárias e fazer uma recepção própria, imaginam que é fora de horas. E nesse sentido, uma DMC está, e tem de estar, 24 horas por dia ligada aos seus clientes. É serviço de excelência. Por outro lado, chama a atenção aqui para um ponto que são os Liaison Officers. Onde é que isto é importante? O que são Liaison Officers? Digamos que são os acompanhantes. São as pessoas que vão estar com o cliente desde o momento que chega até ao momento que sai. Se no turismo, chamado turismo normal, turismo particular, isto é algo que se calhar até não é importante, no que diz respeito ao turismo desportivo,
estivermos a falar de um atleta gosta de se sentir acompanhado, como se falava hoje em dia de manhã, que alguém que vem do Brasil e vem para cá praticar alguma coisa, se chegar, quem é que lhe vai tratar da casa? Quem é que vai dizer-lhe onde é que se tem que registar, por exemplo, nas finanças? Quem é que vai acompanhar? Isto é ou não é importante? No turismo desportivo é extraordinariamente importante. Falamos de pessoas que vêm com um determinado objetivo que não passa por simplesmente estar a ver as paisagens relaxadamente no seu hotel, que até prefere ser deixado em paz. Trata-se sim de um grupo ou pessoas que vêm com determinado objetivo e esse objetivo tem que estar no centro, por norma, ou um estágio, ou desenvolver as suas capacidades. Tem que ter um apoio permanente. E a figura do liaison officer, que vai acompanhar tanto o atleta como as equipas, é extraordinariamente importante. E muitas equipas, muita da exigência hoje em dia que vem do estrangeiro, trata-se também com a permanente assistência no local. Depois, claro, temos a atenção ao detalhe, todos estes detalhes. Há bocado falavam-me aqui, ali à hora do almoço, que era extraordinário sentirem quando chegaram aqui ao CAR do Rio Maior, que não faltava rigorosamente nada. Todos os detalhes estavam cobertos. Se era necessário alguém para tratar de alguma coisa, se era necessário mudar isto ou um cabo que não ligava, estava sempre alguém disponível. Ora, isto é extraordinariamente importante. Nos vossos CARs, isto tem que ser algo que está, até para a própria confiança e para a lealdade do cliente, tem que estar introduzido. O produto não é simplesmente tenho uma pista de atletismo, eles que venham e nós deixamos-los ir para ali 1 hora. É muito mais do que isto. O detalhe, a recepção. E claro, foco em quem? No cliente. O cliente é o mais importante, é aquele que nos traz o nosso negócio e é aquele que tem que sentir aquilo que nós chamamos de hospitality. E o que é hospitality? Alguém me consegue aqui dizer assim numa frase muito rápida o que é hospitality? Ninguém quer arriscar? É tudo. Ali está uma boa definição. O que é hospitality? É tudo. Tudo. De facto, não está longe da verdade. É muito natural nós hoje, e se nós formos procurar, se formos ver, se formos estudar um pouco o que é hospitality, há muito foco em 2 coisas chamadas no alojamento e no F&B. O F&B é o food and beverage, ou seja, a alimentação, bebidas e alimentação. Hospitality, digamos que, se fôssemos olhar aí há 20 anos atrás a definição de hospitality, sim, seria todos os serviços agregados ao alojamento e ao F&B. Hoje em dia, não. A hospitality, como ali diz, é um processo eficaz de recepção e atendimento aos viajantes que garante todas as comodidades para uma estadia confortável e visa o sucesso, persecução eficiente dos objetivos daqueles. Parece uma frase muito longa, certo? Mas eu arriscaria dizer que hospitality é um processo que começa no momento que existe uma intenção, neste caso aqui, do viajante, em, passando a redundância, viajar, até ao momento em que chega a casa. Tudo isso é o processo de hospitality. E como diz o nome, hospitality é uma palavra forte. Tudo o que está, todos os serviços que estão aplicados a partir do momento em que há a intenção de até chegar novamente a casa, são a hospitality. São esses os serviços. Não é apenas o alojamento, não é apenas o que eles vão comer e beber. Claro, esta imagem aqui traz um pouco daquilo que deve ser, ou deveria ser, a hospitality. Tudo o que o cliente precisa está à distância de um dedo. O acompanhamento, o serviço que nós falávamos há pouco. E a hospitality é o quê? Serviço de excelência. É uma arte.
A escolha do colaborador, a escolha da equipa para receber a formação que se lhe dá. A atenção ao detalhe, claro, tudo isto é acompanhamento dos clientes. Passa também muitas vezes pela inovação. Nós temos que ser inovadores para que nos distanciarmos da nossa concorrência. Isto também, este nosso esforço, esta nossa aplicação na inovação, passa também pela hospitality. Tudo para quê? Para conseguir a lealdade dos nossos clientes. Um cliente que não sinta que a hospitality é em determinado sítio, e isto em termos muito gerais. Em Portugal, a hospitality, a hospitalidade, acaba por ter valores muito altos. Porquê? Somos portugueses, recebemos bem, temos essa arte em nós, muito mais do que, como há pouco falavam, vamos à Áustria e as pessoas são austeras. O serviço pode correr muito bem, mas de facto falta ali qualquer ponto. Em Portugal não, em Portugal há esse querer, há esse envolvimento. Temos que nos aproveitar destas nossas próprias qualidades. O conhecimento local. Muitas vezes nós pecamos por não conhecer. A hospitalidade, hospitality, envolve uma oferta cada vez melhor, porque a exigência é cada vez maior, envolve conhecimento. Temos que saber o que existe no destino. Temos que saber jogar com o que existe no destino. É importante, por exemplo, já falaremos mais à frente, para uma Destination Management Company saber que caros é que existem, o que têm, o que já fizeram, a sua experiência. Tudo isto. É importante este conhecimento para poder oferecer de facto o que é aquilo que nós queremos que seja uma hospitalidade de excelência, se assim pudermos dizer. Claro, infraestruturas, não podemos querer que uma equipa venha para cá se a hospitality ao nível das infraestruturas for deficitário. E claro, o produto que oferecemos. O produto também faz parte da hospitality, a qualidade do produto, a diferenciação do próprio produto. E claro, olhando para o produto, o que é que nós queremos? Que ele se adeque aos objetivos dos nossos clientes. No turismo desportivo, não podemos simplesmente inventar produtos na esperança que os nossos clientes venham e sim senhor, até venham experimentar. Não, isto tem que ser pensado. Tem que haver uma adequação aos objetivos essenciais de uma equipa, de um atleta, e tem que ser criado produto nesse sentido. Claro, experiência, qualidade, programas, e depois, claro, o que é que está também incluído no hospitality? Aquilo que já falámos anteriormente, travel management, a gestão da própria viagem. Peço desculpa. Estas coisas também acontecem, certo? Voltamos aqui ao nosso travel management. Já sabemos que serviço de excelência é algo que tem que estar na gestão do turismo, na gestão de viagens, certo? Que outros temas? Transporte. Obviamente que nenhuma viagem começa sem haver um transporte de um ponto A para um ponto B. E quando falamos de turismo desportivo, tanto o atleta como o grupo, como a equipa, que vêm do estrangeiro, porque isto tem a ver com a internacionalização, precisam de um transporte de lá para cá. Algo com que nós lidamos, quem lida com turismo desportivo em Portugal, turismo estrangeiro, lida muito, que é esta gestão do transporte, muitas vezes é feita no local. Sendo equipas, muitas vezes têm os seus próprios TMCs que lhes fornecem esses serviços e só contactam o local para a recepção. Por outras vezes, o próprio clube, o próprio atleta, ele próprio trata da sua viagem de lá, da origem, até ao destino, mas outras vezes não. E se calhar o transporte mais usado do estrangeiro para cá, hoje em dia, é a aviação. E quando nós tratamos de aviação para atletas,
Temos aqui duas formas. Nós sabemos, a aviação comercial, são todos os aviões que vêm do destino, da origem para cá, como temos também a possibilidade dos voos charter. E se olharmos para aqui, para a aviação comercial, eu aqui se calhar faço um pouco um à parte. Já volto. Quem aqui é que nunca teve dificuldades em perceber, afinal, mas como é que eu compro determinada viagem de avião do ponto A para o ponto B? Como é que eu vou conseguir aqueles preços loucos, ainda agora com as low cost? Como é que eu vou lidar com isto? Onde é que eu vou? Como é que eu compro? Etc. Todos nós, certo? Alguém me consegue explicar porque é que os preços variam tanto? Tem a ver com a procura, por um lado. Mais alguma ideia? Com a sazonalidade. Eu arriscaria dizer não. Um mix. Quando um avião comercial é colocado no sistema mundial, e aqui eu vou transmitir-vos esta ideia mais no sentido de se algum dia vocês, como caros, tiverem que lidar com uma situação deste género, que às vezes não se entende. Quando um avião é colocado à disposição no serviço, é um serviço mundial, ao qual as agências de viagem e as próprias plataformas online têm acesso, um avião é dividido, vocês já ouviram falar em primeira classe, classe executiva, classe económica, certo? Será que existem só essas três classes dentro de um avião? Onde é que está... Porquê que eu, João, viajei com o José viajou ao meu lado, comprámos a viagem, eu comprei 5 minutos antes, o José comprou 5 minutos depois, e o José pagou 3 vezes mais do que eu. Nós, quando fazemos a gestão do nosso dia-a-dia, na recepção do nosso cliente, e estou a falar isto muito da vossa perspectiva, ao vir, lidamos com esta realidade. Um avião, quando é colocado no sistema, o avião, na própria classe executiva e na própria classe económica, tem diferentes tarifas. Isto é, terá um avião de 70 lugares de económica, terá 10 numa tarifa mais baixa, outros 10 noutra tarifa e o restante numa tarifa mais elevada. Isto é a divisão própria de uma viagem de avião. E por isso é que nós, às vezes, encontramos na mesma classe económica, variação. A variação tem a ver com o quê? Se calhar, não diria sazonalidade, mas com a antecedência que nós vamos ao sistema tentar comprar a viagem. Porquê? Porque as tarifas mais baixas poderão já ter sido compradas. E reparem que isto pode acontecer numa fração de segundo. Porque o sistema é mundial. E podem estar 50 pessoas a comprar a mesma viagem no mesmo segundo. Nós, se conseguirmos ir buscar uma tarifa mais baixa, muitas das vezes também vamos ter que lidar com o facto que essa tarifa não nos permite nem alterar o voo se ficarmos doentes, temos que comprar um bilhete novo, nem fazer qualquer tipo de mudança, e as tarifas mais caras normalmente têm maior permissão. Tudo isto para vos dizer o quê? Quando nós lidamos com a aviação para transportar o cliente, depende sempre do número de clientes. Nós, muitas vezes, se forem apenas 3 clientes, conseguiremos, teoricamente, comprar 3 bilhetes, reservar 3 bilhetes, todos ao mesmo preço, e trazer o cliente. Se estivermos a falar de uma equipa, será que isto acontece dessa forma? Não pode acontecer. Se imaginemos uma equipa de 20 pessoas que quer vir, por exemplo, desde Moscovo para Portugal. 20 pessoas, nós não conseguimos comprar 20 bilhetes ao mesmo preço. E imaginem a logística que isso coloca. Comprei agora um, comprei agora outro, comprei a seguir outro. Não. No Travel Management, nós temos que lidar com uma compra, se calhar chamada compra em grosso. São 20 atletas, precisamos de 20 bilhetes. Essa ligação vai ser feita com a própria companhia aérea. E na grande maioria das vezes, o cliente pode não gostar e lida aqui com uma parte que é, quando nós pedimos este número de bilhetes à companhia aérea vai estabelecer um preço. E o cliente muitas vezes vai à internet e vê que há preços muito mais baratos. É verdade, haverá porventura preços mais baixos. No entanto,
A companhia aérea, quando fornece em grupo os bilhetes, vai estar ali numa média que vai desde os valores mais baixos aos valores mais elevados. E isto vai obrigar a que, se comprarmos em grupo para o nosso cliente, o preço obrigatoriamente é mais elevado que as tarifas mais baixas, mas menor que as tarifas mais altas. E isto é algo com que nós, ao tratar da gestão das viagens de uma equipa, temos que lidar. Conseguimos fazer entender? Por outro lado, se for uma equipa que venha ali de Espanha, por exemplo, muitas vezes vai simplesmente num autocarro, não precisa de aviação, e nós aí falamos com os nossos melhores fornecedores, aqueles mais ajustados ao tipo de equipa, e tratamos disso. Ou seja, o Travel Management também tem esta parte do transporte. Alguém aqui já ouviu falar de serviços terrestres? Serviços terrestres, Land Arrangements. Isto é tudo o resto. Digamos assim. No que diz respeito ao Travel Management, nós, ao lidar com o cliente, temos que não só vender a aviação, não só vender o alojamento, que já lá iremos, mas também temos que tratar de tudo o resto. Quando eu digo ali na origem, claro, o cliente há de necessitar de um transporte para se deslocar até ao nosso destino e nós temos muitas vezes que tratar disso. E depois é todos os serviços que nós oferecemos quando o cliente chega. Eu toco ali em recepção. Cada vez mais, quando nós queremos oferecer hospitalidade de excelência, good hospitality, o que nós temos que fazer é não esperar que o cliente simplesmente chegue ao aeroporto, aterre, tenha lá um motorista de um autocarro à espera dele, transporte-o cá, chegou bem, ótimo, maravilha. Não, a própria recepção. É importante a recepção e o empenho que nós damos na recepção para que o cliente se sinta de facto em casa, estar presente. Seja através dos liaison officers, seja nós próprios que lá estamos para fazer a gestão e que vamos acompanhar nos nossos carros, por exemplo. Transferes? Claro que sim. Os transferes, quão importantes são os transferes? Será que um simples autocarro chega para todos os clientes ou temos que ajustar? Convém-nos ajustar. Ainda outro dia recebemos uma seleção nacional que 2 dias antes da sua chegada, quis que o seu autocarro tivesse todo o emblema da equipa e assim foi feito. E isto é extraordinariamente importante para o cliente. Para nós é mais um serviço que queremos oferecer, mas para o cliente é muito importante. Pequenos detalhes. Depois temos, claro, o programa. Ao vendermos o nosso produto ao cliente, basta criar um produto e ajusta-se a todos os clientes? Não querem falar comigo hoje. Não se ajusta a todos os clientes. Nós temos que criar um programa específico e este programa tem de estar num dos nossos pontos, em cima da nossa secretária, que é algo que é muito importante nós darmos um programa que vá de acordo com os objetivos e que até tenha algum tipo de inovação. Alguma visita, há algum tipo de tecnologia que se pode aplicar à vinda desse próprio cliente. Depois temos as atividades, vindas do próprio programa, temos o catering, e eu aqui faço uma pausa. Quão importante é o F&B para um desportista? Para um viajante desportista? F&B, uma vez mais, Food and Beverage. Será algo sem grande valor ou é, por outro lado, muito importante? Vocês nos vossos carros, a alimentação que dão aos vossos clientes, aos atletas que vos visitam e ficam convosco e praticam, que atenção é que vocês dão ao F&B? Eu vejo muitas cabeças assim, mas gostava de vos ouvir também. Isto requer pensamento, requer ajuste. Se nós tivermos uma equipa que vem treinar um dos nossos carros e da Arábia Saudita, será que a alimentação vai ser normal? Vamos-lhes oferecer comida tipicamente portuguesa? Não convém. Muitas vezes faz parte da exigência do próprio cliente. Há clientes que nos obrigam a aceitar os próprios chefes deles, que vêm para as cozinhas,
e são eles que cozinham. Nós próprios temos que ir procurar uma listagem de alimentos que eles querem ter e que nós temos que os fornecer também. Isto obrigatoriamente tem que estar incluído no nosso dia-a-dia ao fazer recepção ao cliente estrangeiro. Ainda por cima, muito mais quando é desportista, que tem que ter dietas específicas, que tem de ter, por razões, por exemplo, culturais, determinadas comidas em determinados dias. Logo, faz parte do travel management olhar para estes pontos também do cliente, não só por exigência dele, mas também por conhecimento nosso. Finalmente chegamos a um ponto que todos achamos importantes. Quando viajamos, o alojamento. Eu vou-vos falar um pouco de alojamento numa visão de quem está deste lado, que não temos nós as infraestruturas obrigatoriamente e que temos que a gerir. No caso de alguns CARs, como é o caso aqui de Rio Maior, existem essas infraestruturas, noutros CARs não, e nós temos que olhar um pouco para o que outros fornecedores é que nos poderão alojar os nossos atletas. Ao nível do alojamento, eu escolhi aqui esta imagem, nós vemos ali, embora daí do fundo seja mais difícil, está ali o Cristiano Ronaldo a visitar o Sporting Clube de Portugal quando de um estágio desportivo daquela equipa. E pus aqui isto para quê? Quando nós falamos em alojamento, é muito normal que o que é que vem primeiramente à ideia? Um hotel e onde eles vão dormir, certo? É o alojamento. Eu quando viajo, preocupo-me, quero ir para um hotel que até tenha um bom serviço e vou lá dormir. Mas a grande maioria das vezes levanto-me de manhã, vou à minha vida e depois chego à noite, o que me interessa a mim é uma boa cama, estar lá a dormir. No que diz respeito às viagens desportivas não é assim. Um grupo, uma equipa, um atleta, o que precisa do seu alojamento é bastante mais. Nós vemos aqui isto, os atletas não estão no quarto. Ou estão? Não. Estão aqui num hotel, podem ver ali ao fundo uma televisão, um ecrã. Estão sentados numa sala, muito provavelmente reunidos, e isto fica longe daquilo que o alojamento seria simplesmente o meu quarto para dormir. Quando nós, DMCs, quando um gestor de viagens olha para a parte do alojamento, uma primeira seriação que faz é que fornecedores. Obviamente, temos a ver com localização, com a informação que nós temos desses fornecedores e quem é que eu vou escolher para dar resposta a este meu cliente. É muitíssimo importante nós termos noção do que existe à nossa volta, vocês caros, em ligação a todos os fornecedores de alojamento que vocês têm à vossa volta, é por demais importante conhecê-los, saber o que é que eles oferecem. Este fornecedor, em primeiro lugar, vamos olhar para onde? Para as características. Essas características obrigatoriamente passam por aquela tal definição se tem 3, 4, 5 estrelas. Claro que sim. Estas características ajustam-se ao nosso cliente, ajustam-se a esta equipa que vem aqui passar 15 dias no nosso CAR a praticar e que quando sai daqui tem uma expectativa de encontrar determinada possibilidade dentro do alojamento onde vai estar. As infraestruturas do próprio hotel. Nós muitas vezes podemos ter um hotel de 4 estrelas com ou sem piscina, mas se calhar a piscina, a existência de uma piscina interior ou exterior para aquele cliente é importante, ou pode não ser. O serviço e a experiência. O serviço daquele alojamento é de excelência? Não é de excelência? Infelizmente, todos nós já tivemos experiências em que um hotel de 4 estrelas consegue ser melhor ao nível do serviço que um hotel em determinada localização de 5 estrelas. Cabe-nos a nós conhecer de facto se o alojamento vai de encontro às nossas primeiras expectativas e às do nosso cliente, em segunda instância. A experiência destes alojamentos. Nós todos sabemos que Portugal
tem crescido imenso ao nível do turismo. Ao nível do turismo desportivo, cada vez mais, e há um impacto grande, tanto na realização de torneios, como no próprio desenvolvimento e neste tipo de ações que estamos a olhar para o turismo desportivo interno. A experiência que nós encontramos nos nossos fornecedores é cada vez maior. E, se nós tivermos um hotel ao lado do outro, que já tenha experiência na recepção de atletas, e outro que nem tanto, qual é que vamos escolher? Por princípio, aquele que já terá recebido, já tem determinada experiência, já sabe que tipo de serviços e exigências um atleta requer. Depois de encontrarmos o nosso fornecedor, o que é que nós vamos fazer? Vamos contratá-lo, certo? E esta parte é importante. Aqui os carros, vocês quando recebem equipas, os carros que não têm alojamento, como é o caso, por exemplo, do Rio Maior que tem, o que é que vocês fazem quando um atleta vem e vos pede serviços integrados? Não simplesmente as vossas instalações para a prática, mas vos pede, de facto, um alojamento incluído. Alguém me consegue dar aqui um exemplo? No nosso caso, ou o cliente é totalmente novo e, nesse caso, perguntamos meia dúzia de características que eles precisam, um grupo, número de atletas, proximidade ou não do centro, transporte ou não, alguma particularidade maior, e depois encaminhamos para uma agência que coloca, ou então para uma ou duas unidades muito específicas. Muito bem. Ao nível da relação, vocês quando têm esse tipo de alojamento por perto, vocês desenvolvem algum tipo de relação com o alojamento ou é esporádica, dependendo se tem ou não cliente para lá? A nossa história já tem mais de 20 anos, portanto, tem evoluído muito no sentido, depois muda o diretor, muda a companhia, muda a autarquia também, pronto. Mas temos sido parceiros, logicamente, obrigatoriamente parceiros ao longo destes anos todos. E quando vão escolher o parceiro para determinado cliente, olham para tudo isto? Já estamos bastante treinados nisso. Muito bem, muito obrigado. Mais alguém? Há aqui algum CAR que não tenha grande relação com as unidades hoteleiras à volta? É uma necessidade obrigatória, certo? E temos que olhar para tudo isto. No caso da contratação, as tarifas dependem do quê? Quando nós contratamos um hotel, as tarifas dependem essencialmente do quê? Da qualidade do serviço, mais tipologia de quarto, mais coisas. Taxa de ocupação, duração, época alta ou época baixa, sazonalidade e também da oferta e da procura, obrigatoriamente, não é? Nós sabemos que hoje em dia, se um hotel estiver quase cheio, vai ser difícil nós termos tarifas baixas. Isto porquê? Porque um hotel também tem que se gerir um pouco com a lei da oferta e da procura. Então é muito importante que haja uma procura de tarifas que vão de encontro aos objetivos do cliente, uma disponibilidade, claro, nós temos que garantir essa disponibilidade, um bloqueio dessa disponibilidade, nós vamos bloquear os quartos para o nosso cliente e, claro, podendo criar allotments. Isto, por exemplo, se nós formos um CAR, se houver aqui um CAR que lide, por exemplo, com estágios de pre-season de determinadas equipas, convém ter reservas antes de serem pedidas pelos próprios clientes, reservas em determinado alojamento, a fim de garantir que quando começarem a chegar os pedidos dos nossos clientes, nós tenhamos já reservas feitas no próprio hotel. Sr. Paulo Marcolino, se quiser fazer uma pausa. Não, para mim tudo bem, estamos dentro do horário. Só estava aqui a anotar e a registar uma particularidade. Eu dali daquela foto
o que me resulta nem é tanto a presença do Ronaldo. É mais o facto de almoçar em futebol e jantar em futebol. Portanto, os próprios ecrãs na sala das refeições estão constantemente, e eu suponho que os jogos até são ou deles ou da equipa com quem vão jogar. Eu, salvo erro, isto foi nas vésperas do Atlético de Madrid, certo? Exatamente. Muito bem. Antes de terminarmos aqui com a parte do alojamento, a própria reserva em si, isto, muito rapidamente, tem a ver com as noites, tem a ver com os quartos, tipologia de quartos, se são quartos comunicantes, se necessitam de ficar todos no mesmo piso, a ver com as refeições, o tal F&B que falávamos, e com os restantes detalhes dessa própria reserva. Uma equipa, um atleta, neste caso mais vezes as equipas, quando reservam alojamento, não reservam simplesmente um alojamento, reservam também salas que vão permitir ter reuniões, vão permitir ter uma massage room, vão permitir ter muitos outros serviços, o kit room, por exemplo, para guardarem os seus equipamentos. Tudo isto tem que estar envolvido numa reserva e é envolvido quando falamos de gestão de viagens de turismo desportivo. Finalmente, volto aqui a insistir, porque nunca é demais falar do serviço. O serviço oferecido pelo alojamento. Nós, por exemplo, o que queremos sempre e o que temos sempre o cuidado de fazer é ter assistência no próprio alojamento. Uma coisa é nós termos a nossa equipa, os nossos atletas em determinado hotel, no qual podemos ter uma relação de confiança extra, eles estão ali alojados. Outra coisa é nós termos também algum nosso pessoal que vá ter a certeza nesse alojamento que tudo está de acordo com as intenções do cliente. Muito importante também. Daí eu ter posto aqui os Liaison Officers novamente. Pois muito bem. Seguidamente, eu vou tocar aqui num assunto que está mais, e se calhar os próximos 2 assuntos, mais diretamente relacionados convosco. Um dos pontos principais de todo este processo de gestão de viagens desportivas está relacionado com as infraestruturas desportivas. Claro que quando nós procuramos umas infraestruturas, terá a ver com aquilo que as infraestruturas oferecem, as modalidades que são praticadas, a informação, a experiência que têm, a qualidade que têm. E a minha pergunta, se calhar, aqui passava um bocadinho para o vosso lado e faço-vos esta pergunta. Está nos vossos hábitos, fornecer a melhor informação possível das vossas infraestruturas, não só a clientes, como a parceiros-chave, parceiros que vos levem até aos vossos clientes? Têm por hábito isso? Têm a estrutura daquilo que o vosso CAR consegue oferecer pronto e preparado, e têm esse hábito de fazer chegar a todos os agentes que vos podem trazer realmente na vossa internacionalização mais clientes, mais atletas para o vosso CAR? Têm isso estruturado e têm por hábito fazê-lo? E que parceiros, não vamos falar aqui dos parceiros especificamente, mas que parceiros é que vocês procuram para tentar chegar aos vossos clientes? Agências, federações, clubes? Sim, agências. Muito bem. Isso é por demais importante. Informação. Quando nós, DMCs, seja Cosmos, seja outra, quando nós procuramos um produto e uma oferta para os clientes, as infraestruturas desportivas acabam por estar no centro de toda esta nossa procura e na internacionalização dos próprios CARs, essa informação tem que estar disponível. Não é simplesmente nomear quantos campos, quantos isto tem, mas de facto todo o nível de serviço que vocês têm para oferecer. Finalmente, e olhando aqui para o produto. No caso do turismo desportivo, existem produtos específicos para o turismo desportivo. Claro que nós podemos ter uma parafernália enorme de tipologias, mas
eles são, de facto, e eu gostava que aqui pensássemos todos em conjunto, são de facto divididos em Active-Based, TPD, que é o turismo de prática desportiva, e o Event-Based, que é o turismo de espetáculo desportivo. Tem ainda um terceiro ponto, que é o turismo de nostalgia, e já falaremos disso agora. Olhando para isto, quando vocês desenvolvem os produtos que o vosso CAR vos permite, e aquilo que vocês querem apresentar, eu se calhar começava aqui pelo turismo desportivo passivo. Isto do turismo desportivo passivo tem a ver, ao contrário da prática desportiva, tem a ver com o turismo de espetáculo desportivo. Este é um dos pontos. Vocês nos vossos CARs desenvolvem torneios, desenvolvem algum tipo de ação que convide os não atletas, aqueles que não vêm praticar o desporto, mas que convide a virem e a estarem nos vossos CARs, a assistirem àquilo que se passa lá? Pouco. Nenhum. Já pensaram neste produto? Não têm pensado? Têm... Muito bem. Mas não têm infraestruturas ou não têm... E nos CARs em que é possível o desenvolvimento de um torneio, de um campeonato nacional, de um campeonato distrital, procuram a criação deste tipo de produto ou nem por isso? Ou simplesmente... Aqui estava-me a dizer que sim? Nós não fazemos no sítio do CAR, mas fazemos na envolvente. Nós precisamos de água. É o caso do surf. 90% da utilização do CAR, não tanto, mas tem a ver com os eventos que nós organizamos. Muito bem. O produto... E promove o CAR. E promove. As pessoas vão querer repetir e vão ficar lá para estagiar. Muito bem. E vocês criam produto em si para convidar à assistência? Muito bem. Criamos propositadamente coisas dentro do CAR, como por exemplo conferências de imprensa, etc. E depois mostramos o CAR às pessoas. Utilizamos isso como um gancho comunicacional gigante. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Mas lá no meio de As inscrições para os eventos, para as competições, fazer as inscrições lá. Muito bem. Este produto chamado Sports Experience tem a ver com isso. Muitas vezes nós estamos de olhos fechados, olhamos muito para os atletas e estamos de olhos fechados para aquilo que pode ser a restante população, que até pode querer pagar, que até pode querer comprar um produto que nós tenhamos, no sentido de, tal como aqui está, virem assistir, ter uma experiência de determinado desporto, poderem estar presentes, poderem assistir. Claro que, se estivermos a falar de um clube de futebol, é muito mais simples, porque tem os jogos, é um espetáculo em si, pode convidar as pessoas. No entanto, os CARs, no desenvolvimento da sua atividade, aqueles que puderem, também seria muito importante olharmos para este tipo de produto. Por outro lado, o produto nostalgia, que eu penso que não se aplica aos CARs. Nostalgia, basicamente, são aquelas pessoas que, gostando de desporto, gostam de efetuar as suas viagens e comprar um produto em que vão visitar determinado venue, determinadas instalações, onde, por exemplo, terá jogado um jogador específico, onde terá acontecido determinado evento que ficou marcado na história. Também existe este tipo de turismo desportivo. Também é turismo, chamado turismo desportivo. Se olharmos aqui para aquilo que mais nos interessa, que é o turismo desportivo ativo, o turismo de prática desportiva, chamando assim, há vários tipos de produto. Aqueles que são, ou seja, que são os principais e que seria bom todos nós olharmos para eles, porque todos eles depois também são variáveis mediante aquilo que o CAR puder e onde se puder chegar com as infraestruturas que temos, com o tipo de serviço que temos, com o produto que temos, que começa por este da prática desportiva. O turismo de prática desportiva basicamente é aquilo que o viajante procura essencialmente o lazer, ou seja, envolve-se numa viagem de lazer, no qual, por ser adepto
ou por ser praticante, mas que não é seu objetivo especial, quer ter acesso a determinada infraestrutura para praticar determinado desporto. Nós aqui podemos ter vários exemplos. Pessoas que vêm a Portugal para lazer, mas que querem conhecer determinados trilhos para irem fazer caminhadas ou corridas, e isso tem que estar no próprio programa vendido, nesse produto, nessa prática. Outros que querem vir, são um grupo, e que pretendem praticar de um determinado desporto, ou corrida, ou até um jogo de futebol entre eles, e procuram essas infraestruturas. Convém termos este produto sempre ligado, é um chamado produto prática desportiva. Depois, claro, temos o atleta. Este produto chama-se nada mais nada menos que aquele atleta que vocês estão todos habituados a ter convosco, com o objetivo de vir praticar, que fica instalado junto neste caso aos centros de alto rendimento, ou outras infraestruturas, e é um produto simples. Acaba por ser um produto que vocês permitem o usufruto das infraestruturas, tratam do atleta mediante os objetivos que ele tenha. Claro, e este é um produto que acaba por estar ali meio sem nome, porque é de facto aquele mais prático para um atleta que queira vir e visitar as nossas instalações e, claro, o nosso país. Depois temos os Sports Tours, tours desportivos. Aqui nós estamos a falar essencialmente de amadores que, pertencentes a uma academia, ou um grupo de pessoas, a algum tipo de município em determinado país, quer vir ter uma experiência com determinado desporto. E o objetivo central da sua viagem, esse sim, é o desporto. Vêm cá, nomeadamente, dou-vos um exemplo, uma academia de ginástica de Inglaterra que resolveu reunir determinado escalão dos under 12, por exemplo, dos sub-12, trazê-los a Portugal, para virem não só conhecer o país, claro que sim, mas com o objetivo principal de criarem um próprio tour em que praticam, trazem os seus treinadores, às vezes solicitam treinadores portugueses, treinadores do destino, estão ali, fazem 2 treinos por dia e depois juntam a isso algum tipo de atividade, podem ir conhecer as partes que estão à volta do carro, das infraestruturas que escolherem começar, e então essa parte é o chamado tour desportivo, que não é de menosprezar, embora não estejamos a falar de atletas profissionais, não estejamos a falar de algo que acontece sazonalmente, mas sim de os amadores que querem vir praticar o desporto aos quais estão ligados de alguma forma e querem vir fazê-lo cá para fora, neste caso, para Portugal. Um dos principais produtos que todos nós que estamos nesta área lidamos são os training camps, os estágios desportivos. Aqui sim, estamos a falar de atletas profissionais que a vinda deles a Portugal tem um só objetivo, que é preparar-se e desenvolver as suas capacidades em determinado desporto, e aqui podem vir isolados ou em equipa, e claro, é o chamado estágio desportivo, o training camp. Aqui, claro que todos os caras, e penso eu, que estamos todos em sintonia, que é um dos produtos mais importantes de todos aqueles que vocês têm para oferecer. Certo? Sim? Muito bem. Quem é que aqui costuma nos CARs ter, ou seja, durante o ano, estágios desportivos nas suas instalações? Todos? Por exemplo? Montemor Velho, e que tipo de... Canoagem, remo, pronto, nesta altura agora de novembro, dezembro, os países nórdicos, já temos algumas seleções que vêm todos os anos treinar ao CAR de Montemor Velho, porque nos países deles, os rios e os lagos, está tudo congelado. Muito bem. Quem mais? Boa tarde. Vila Real de Santo António. Nós temos estágios de atletismo, natação, triatlo, e os países que nos visitam são do norte da Europa, leste da Europa, portanto, numa ordem de 5.000 atletas ano. Muito bem. 5.000 já é um elevado número.
Mais alguém? Se calhar ali, naquele lado. Sim, nós aqui em Rio Maior também, natação, triatlo, atletismo alguma coisa, desportos coletivos, futebol, handball, basquete menos, também todo o ano e em função depois daquilo que são as próprias épocas desportivas, natação mais a partir de janeiro até julho, agora em outubro também temos alguma coisa de natação, também triatlo aí com vários com os grupos de idade, com atletas federados também em função das da aproximação às grandes competições, e depois temos um mercado que não sei se chamará os training camps, que é mais curto, que tem a ver fundamentalmente com a América do Sul, com a vinda para a Europa para participação em grandes competições, em que treinam pontualmente, mas é mais a questão de poderem ir treinando quando fazem a ponte entre competições. Muito bem. Pois muito bem. Que caras cá em Portugal é que desenvolvem competições, torneios, eventos desportivos? Todos? Ambos. Acolhem e desenvolvem os seus próprios. Em parceria, mas são os vossos próprios, no vosso caso é o vosso próprio. Confederações, portanto, temos torneios de futebol de 7 dedicados a miúdos, temos na modalidade de atletismo a Taça dos Clubes Campeões Europeus, já desenvolvemos várias vezes, o meeting de natação, o meeting internacional, portanto, e nossos temos portanto, uma prova de estrada que faz de Ayamonte, nós fazemos fronteira com Ayamonte, Espanha, que é as 10 milhas do Guadiana, ou seja, que passa pela ponte do Guadiana, que um ano inicia em Vila Real de Santo António e finaliza em Ayamonte, e no outro ano é ao contrário. Portanto, dinamizamos também provas de estrada, juntamente com a Associação de Atletismo do Algarve, torneios regionais, enfim. Muito bem. Estão bem desenvolvidos nessa parte, acredito que lá em cima também. No nosso caso, basicamente, temos 2 grandes eventos locais organizados por nós, portanto, um duatlo e o Grande Prémio Internacional de Marcha, que faz parte do Challenge Mundial, que é com organização fundamentalmente local. Depois podemos temos provas desportivas de natação, mas aí com grande enfoque na Federação Desportiva, e alguns jogos também. Temos depois aqui uma segunda parte que tem muito a ver com os jogos particulares dentro dos estágios, mais de modalidades coletivas, e basicamente acho que é isso. Esqueci-me de referir que este ano enverdámos também pelo desenvolvimento, juntamente com o promotor e a Federação Portuguesa de Rugby, no Algarve Sevens, ou seja, é um torneio que estamos a apostar, que se desenrola durante o mês de junho, no início dos primeiros 3 dias de junho, e recebe atletas e equipas de todo o mundo. Este ano vieram equipas da Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, França, Espanha e Portugal, como é claro. Muito parabéns. Eu permitia-me acrescentar que neste momento, nos 14 centros de alto rendimento desta rede, todos eles têm produtos próprios. Dentro desses produtos, dentro do seu projeto desportivo, também há eventos, e eventos âncora como esses que tentava elencar, mas para além disso, todos eles já servem as federações nacionais, não só nas competições dos seus próprios campeonatos nacionais, como também internacionais. Todos eles, incluindo a própria Federação Portuguesa de Futebol, continua a utilizar aqui, Rio Maior, os clubes também, principalmente os escalões mais jovens de futebol, continuam a utilizar o Rio Maior até para jogos de qualificação, não só para jogos de preparação. Mas, em Gaia, a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa faz tudo aquilo que é mais importante realizado em Portugal, é feito já num centro de alto rendimento. Montemoro Velho, não só ao nível da canoagem, do remo, mas do triatlo, da natação de águas abertas, há uns anos esta parte, que tudo o que de melhor é feito em Portugal e de mais importante é feito lá.
Portanto, neste momento, os centros de alto rendimento estão a albergar parte muito significativa, com certeza arriscaria dizer-se entre 70% a 80% das principais competições em Portugal. Claro que há outras que têm que ser feitas em estrada, como o ciclismo de estrada, mas a Federação de Ciclismo não deixa de estar residente com uma academia em Sangalhos, 365 dias por ano. Portanto, é natural que haja muito evento e muito produto desportivo feito fora dos CAR. Mas os CAR, neste momento, são já uma peça muito importante até esse nível. Muito bem. Com certeza. Pois muito bem, eu não me vou alongar mais. Agradeço-vos a vossa... sim, Boa peço tarde. desculpa. Já agora falando e aproveitando um bocadinho as palavras do Dr. Paulo, o CAR de Badminton também já está também nesse aspecto. Nós já temos 2 provas a nível internacional, que somos nós que organizamos, os internacionais de júniores e de séniores todos os anos. Para além disso, este ano também já vamos fazer uma prova de apuramento para as equipas mistas séniores, que também se vai logo ser após o campeonato de júniores. Portanto, acho que... Pode sim, senhor. Só vou aqui sublinhar um aspecto e contrariar um pouco uma ideia que ficou aqui há pouco de manhã. Para os centros de alto rendimento é muito importante. Ao nível de competição, de rendimento, claro, podemos não estar a falar de Usain Bolt e coisas do género, mas é rendimento no seu estado atual do ciclo de vida total. Nós não podemos, nos centros de alto rendimento, estar só preocupados com determinados atletas até aos 30 anos de idade. A Federação de Badminton, que gera o Centro de Alto Rendimento das Caldas, portanto há aqui diferentes modelos de gestão, mas todos eles começam a ter as mesmas preocupações e as mesmas linhas de orientação, até pela partilha, e é para isto que isto serve também. Tem um torneio internacional, portanto está a alicerçar uma parte até do seu volume de negócio num torneio internacional dedicado aos séniores, que competem com nível e têm muito dinheiro para gastar. Portanto, isto é também aqui um nicho muito interessante e eu não queria deixar passar também esta oportunidade. Estamos a falar de produto que não incomoda nada o treino das seleções nacionais que lá estão, que isto é tudo feito com organização e planeamento. Sim, estava a dizer, já organizámos também um Campeonato da Europa de Veteranos, portanto... Neste momento está a decorrer o Campeonato do Mundo para séniores veteranos de atletismo. O participantes são 9.000. Nós ficamos todos contentes com os EUSA Games em Coimbra, que tinham 4.000. Portanto, é preciso ter isto em atenção. O Campeonato do Mundo de Atletismo não leva só 8.000 atletas. Só com os familiares e com a entourage é algo considerável. Só para tentar completar aqui um bocadinho, se calhar um sexto nicho de mercado, tem muito também a ver com os training camps, fundamentalmente grupos de idade, mas com enquadramento técnico. Okay? Que nós fazemos aqui, basicamente, já fazemos há alguns anos com o triatlo, e aí fundamentalmente também com os grupos de idade, que é um mercado também apetecível. Para se ter noção, para praticar triatlo tem que se ter à partida 5 a 10 mil euros para se começar a este nível. Estamos a falar de uma bicicleta, de fato de triatlo e depois a componente de natação. E começámos também agora, no fim da época passada, com os training camps de natação, também com enquadramento técnico para grupos de idade mais jovens, e aí mais numa perspectiva de tentarmos também alimentar o nosso CAR residente e criar também aqui algumas dinâmicas. Portanto, a questão do enquadramento técnico, e há alguns CARs também pelo mundo que trabalham, Tenerife trabalha muito assim, que é um mercado também muito interessante. Nós, e está aqui o meu colega o Carlos sabe, em alguns momentos perdemos equipas que querem vir para cá com o enquadramento técnico nosso porque não temos capacidade de resposta naquele momento, porque depois também depende muito da disponibilidade e da fase da época da nossa equipa residente, mas é um mercado também bastante apetecível. Sem dúvida. Muito bem. Com certeza. Muito bem. Isto tem a ver com o serviço. Eu sou o presidente do clube, nós trabalhamos em conjunto com a Câmara Municipal na gestão do centro, por enquanto. Peniche, exato. Há uma coisa que nós fazemos há 4 anos, que é nós organizamos para a Federação Alemã de Surf
o campeonato deles de stand-up paddle. É feito em Peniche. Vai ser este o 5º ano consecutivo. Muito bem. Eles contrataram-nos porque nós fizemos uma prova onde eles tiveram, o presidente esteve presente e achou de tal forma o nível de qualidade tão alto que nos contrataram. Eles vêm aqui e nós concorremos com a França. A França tem centenas de milhares de praticantes dessa modalidade e nós conseguimos bater França. Os portugueses fazem coisas de excelência. Aliás, o Campeonato do Mundo de Surf, a etapa que vai ser feita agora em outubro em Peniche, é considerada pelo não sei quantos anos consecutivos a melhor etapa do circuito. E outra coisa que nós fazemos, no ano passado fizemos o Europeu de Stand-Up Paddle, porque nós somos um centro não só de surf, mas de surfing. Temos uma prova que é o Peniche Paddle Series, que tem o nome exatamente em inglês, porque nós comunicamos para 80 países, e é uma única prova na Europa que reúne a Federação Portuguesa de Surf, a Federação Portuguesa de Remo e a de Canoagem. Sendo que, por exemplo, há bem pouco tempo uma delas pôs uma providência cautelar à outra, mas eles encontram-se connosco sempre, e é interessante ver como é que a Federação de Remo e a de Canoagem, como sabem, são mais ou menos amigas, e então ali os atletas encontram-se todos. É super interessante esse tipo de atividades. Fazemos muito mais outras coisas, mas e vamos organizar para a Rip Curl também, pelo não sei quantos anos consecutivos, organizamos de uma prova que se chama o Rip Curl Rome Search. Eles andam à procura no mundo inteiro dos melhores atletas com menos de 16 anos e organizam em vários países uma prova. E o vencedor dessa prova vai a uma finalíssima mundial. Alguns campeões do mundo saíram, portanto, dessa prova. E ao contrário do que foi dito aqui por uma das pessoas que falou, os atletas de surf de alto rendimento são atletas puros mesmo. Eles vivem, são mesmo, não são, é um lifestyle, mas puros mesmo, são mesmo atletas. Vivem como os atletas. Aquela ideia dos Beach Boys, da malta andar em Volkswagens e fumar coisas e não sei o quê, esqueçam. Uma informação importante, que a Nazaré também está ali, e para os outros caros, o que está a acontecer neste momento no surfing, é que é um desporto muito sexy e é o desporto dos wannabes. Portanto, a malta chega ali aos 35 anos, começa a pôr em causa a vida toda que tem, o trabalho que faz, etc. Tem alguma capacidade financeira e basicamente o que eles fazem, ou vão correr, fazer running e compram equipamento, ou então complementam e vão fazer o surfing para aparecer os selfies e tal, e vão às surf shops, que é um mercado extraordinário. São pessoas com 35 anos ou mais e compram a prancha mais cara, o fato mais caro, tudo o que é mais caro. E isto cria uma dinâmica gigante em termos de financeiros e económicos, para a nossa região e para as outras. E para os centros de alto rendimento é uma oportunidade. Muito bem. Pois eu agradeço as vossas intervenções finais e finalmente consegui pôr-vos a falar e conhecer mais um bocadinho. É muito importante conhecer de facto aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês têm feito, o vosso histórico, tudo o que têm para oferecer. Aproveitem-no, desenvolvam-no e que desejo que a vossa internacionalização tenha um sucesso enorme. Mais uma vez agradeço à Fundação de Desporto. Dr. João Martins, muito obrigado. Muito obrigado por este espaço e não nos cansamos de referir, estas pessoas que são portugueses organizam, inclusive, campeonatos em Itália, são responsáveis pelas deslocações de toda esta entourage de equipas como o Real Madrid, como o Nápoles, como o Atlético de Madrid, são portugueses. Temos a felicidade de os ter na rede e, portanto, acho que é de aproveitar tudo aquilo que eles possam trazer de bom para esta rede, que digam o que disserem, é já uma realidade, vimos agora, qualquer centro de alto rendimento já projeta o país em diferentes momentos do ano para 70, 80, 180 países, por várias vias de broadcast, e isto é significativo. Portanto, é algo que é importante para o país, é importante para o desporto e, na verdade, são máquinas que começam a estar já em andamento. Com a ajuda de todas estas entidades, todos estes parceiros, podemos ficar cada vez melhores. E isso é o que a gente pretende face ao modelo de gestão que tem que ser desenhado, porque, invariavelmente, os centros de alto rendimento pertencem a municípios, portanto, a administração local. Vamos ao nosso coffee break, vamos ao nosso networking e voltamos já daqui a pouco para outra matéria importante que tem a ver com aquilo que falava há pouco e se viesse, agora vamos ser mauzinhos para a hora da que vem a seguir, e se viesse uma equipa da Arábia Saudita, o que é que a gente faz para receber essa equipa da Arábia Saudita, nomeadamente o que é que a gente lhe dá de comer. Nós há pouco tempo
organizamos missões inversas de 50 representantes de alto nível de 10 países diferentes, e e foi a Cosmos que tratou para nós, um dos representantes dos Emirados Árabes Unidos, por acaso vinha do Dubai, mas poderia ter vindo de Abu Dhabi, enfim, são 7 Emirados, não é? É sheik, portanto, não sei se sabem, mas todas aquelas pessoas que mandam no desporto são ou reis ou sheiks, são pessoas que mandam no país também. E quando cá chegou, não só tinha necessidades específicas de alimentação, como estava no Ramadão. Isto é preciso ter muita atenção a estas matérias, e isto parece que não, mas interfere muito. Quando ele chegou ao aeroporto, se nós não tivéssemos tido essa informação anteriormente, e se não nos tivéssemos acautelado, ele entrava no avião logo a seguir, não é? Nem sequer vinha para Rio Maior, que era aqui que começava. Até já, muito obrigado. Obrigado, eu.